Gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aí na página 411. Peço aí para vocês lerem essas questões aí com bastante atenção, pausarem o vídeo, tentarem fazer o 6, o 7 e o 8. Então, considerando aí que vocês tentaram fazer, vamos corrigir aí o exercício 6. O exercício 6 diz o seguinte: na reta dos números reais abaixo estão representados os números M, N e P. Assinale as proposições a seguir e classifique-as em verdadeiro ou falso. Então, essa questão aí, gente, é uma questão que nós vamos fazer aí por aproximação. Ela é uma questão aí que também caiu na prova da Academia da Força Aérea. É uma questão aí que costuma aparecer aí em muitas situações. Então, vamos lá. Aqui, gente, a primeira situação, a gente tem a raiz quadrada de m menos n dividido por p. Para a gente conseguir responder se essa situação vai ser um número, aqui ele falou que não é um número real. Para a gente conseguir descobrir se é verdadeira ou falsa essa afirmação, nós vamos ter que visualizar aqui, ter uma ideia, fazer aqui uma estimativa do valor de m e do valor de n e do valor de p. No caso aqui, mas vai ser mais do m e do n. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. No caso aqui, a gente percebe que o m ele está entre menos 1 e menos 2. Mas a gente não pode dizer que o m vai ser menos 1,5, porque ele não está no meio. Se ele estivesse no meio, a gente poderia dizer que ele é menos 1,5. Mas como ele não está no meio, a gente pode dizer que ele como ele está próximo aqui do menos 1, a gente pode dizer que ele é menos 1,2. Fazer aí uma estimativa. E o n, vocês podem perceber que ele vem depois do zero, né? Que a nossa reta aqui está diminuindo, né? Que para a esquerda vai diminuindo. A gente pode dizer que o n aqui é menos 2 décimos, menos 0,2. Então, então, vamos colocar aqui, menos 0,2. Aí, agora, a gente substitui aqui e vamos ver que conclusão a gente chega. Menos 1,2 menos, abre parênteses, o valor que a gente estimou aqui para n, que a gente considerou aqui para n. Aí vai resultar menos 1,2. Quando tem o menos na frente do parênteses, o sinal de menos vai trocar. Quando tem menos na frente do parênteses, é o oposto. Aí vai ficar, o que é menos vai virar mais. Menos 1,2 mais 0,2 vai resultar em quanto, gente? Menos 1. Então, menos 1 dividido por P, aí vamos ter uma ideia se o P aqui vai ser positivo ou negativo. O P está entre 1 e 2. Então, o P vai ser um número negativo, vai ser um número positivo. O número negativo dividido por um número positivo vai dar um número aí negativo. E existe raiz quadrada de número negativo no campo dos reais? Não existe, que é algo que a gente estudou, né? Que, nas outras páginas, que não existe raiz quadrada, né? Raiz negativa de índice par. E aqui, raiz quadrada, né? Tem índice par. Então, tem raiz quadrada de número negativo no campo dos reais. Então, aqui essa afirmação, dizer que não é um número real, tá certo, que é verdadeiro. Aí, para quem não entendeu, aqui deu um número negativo, menos 1. E aqui o P, ele não está entre 1 e 2. Então, eu sei que o P vai ser positivo, porque ele está entre 1 e 2. Se eu pegar o menos 1 e dividir pelo valor do P, que eu sei que é um número positivo,
o resultado vai dar um número positivo, porque sabemos que menos com mais é menos. Sinais diferentes na divisão e na multiplicação é negativo. E aí, ou seja, ficaria raiz quadrada de um número negativo. E no campo dos reais não existe raiz quadrada de um número negativo, que é o que ele fala, não é número real. Realmente não é um número real, que aqui vai ser um número negativo e não existe raiz quadrada de número negativo. Certo? Segunda afirmação. P mais M pode ser um número inteiro? Então, o P está entre 1 e 2. E o M, no caso, se o P está entre 1 e 2. E o M, no caso aqui, está entre menos 1 e menos 2. Aí vamos supor aqui que o P seja 1,3. E aí o nosso M eu coloquei, né, com menos 1,2. Aí eu faço lá 1,3 mais menos 1,2. Foi o valor, né, que eu coloquei para M. Resulta aqui 1,3 menos 1,2, 0,1. 0,1 deu um número aí que não é inteiro, deu um número decimal. Então, aí tá falando que pode ser um número inteiro. Mas aí, o que acontece? Se tiver, aí vamos supor outro valor aí. Suponhamos que o nosso valor de P aqui seja 1,1. Vamos colocar 1,1 para P. E vamos colocar para M. Então, considerar outro valor. No caso aqui, o M a gente considerou menos 1,2. Mas se a gente considerar para P 1,2, pode ser que 1,2 está entre 1 e 2. Aí, fazendo a conta novamente, o P a gente considerou 1,2, o M menos 1,2. 1,2 mais menos 1,2. 1,2 mais menos 1,2 é o mesmo que eu falar. Menos 1,2 menos 1,2, que é zero. E sabemos que o zero faz parte do conjunto dos números inteiros. Então, essa afirmação é verdadeira. Mas se tivesse falando assim, que P mais M é um número inteiro, estaria errado. Porque vocês viram que o outro cálculo que nós fizemos resultou em 0,1. E 0,1 não é um número inteiro, é um número decimal. Faz parte do conjunto dos números racionais, dos números reais. Certo? Então, a gente tem que estar muito atento com a palavra pode ser, a expressão pode ser, com a expressão sempre, vai ser sempre um número inteiro, pode ser, tem que estar atento a essas expressões, sempre, pode ser, tá bom? Então, vamos lá. Terceira afirmação. P dividido por N. Aí o P a gente chamou de 1,2. O N nós chamamos de menos 0,2. A gente considerou esses valores. Aí pergunta, P dividido por N é necessariamente um número racional? Ele falou, P dividido por N é necessariamente um número racional. Então, ele já falou que P dividido por N é necessariamente um número racional. Certo? Que, então, a gente tem que estar atento que ele afirmou que aqui vai ser um número racional. O número racional é um número, né, que pode ser transformado em fração. Certo? No caso aqui, 1,2 dividido por menos 0,2
vai dar um número racional. Por causa que aqui, se a gente transformar em fração os dois, para facilitar a conta, a gente pode fazer isso. Ou a gente elimina as casas decimais, né? E transforma em fração. A gente tem esses dois caminhos. Aí, fazendo aqui, gente, essa conta, 1,2 dividido por menos 0,2, mais com menos, vai dar menos 6. Menos 6 é um número racional. Ele pode ser transformado em fração. Mas, não é em todas as situações que isso vai acontecer. Que no caso aqui, o P, ele pode ser a raiz de 2. Porque a raiz de 2 é aproximadamente, né, com duas casas decimais, 1,41. Pode ser, então, a gente tem que estar atento. E 1,41, ele é infinito e não periódico. E o número, então, o P aqui pode ser um número irracional. Pode ser aqui 1,41, né, que é a raiz de 2. Certo? E dividido por N, que no caso a gente chamou aqui de 0,2, menos 0,2, daria um número irracional. Certo? Um número irracional dividido por um número racional, que menos 0,2 é racional, que ele pode ser transformado em fração, daria um número irracional. Então, como ele falou assim, necessariamente, ele quis dizer que para qualquer situação daria aí um número racional, e não é. Aí é uma situação que eu falei para vocês que não resultaria aí num número racional, e sim racional. Porque a raiz de 2, que é infinito e não periódico, dividida aí por um número racional, que no caso menos 0,2, resultaria em um número irracional. Então, essa afirmação aqui é falsa. Então, sempre ter cuidado com pode ser, sempre, para a gente não errar aí. Tem que ver quando fala necessariamente, sempre, você tem que verificar se é válido para todas as situações. Certo, gente? Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, é só me perguntar. E vamos fazer mais um. Logo, né, a alternativa correta aí, que eu não falei para vocês, é a letra A. As duas verdadeiras e a terceira falsa. Vamos fazer agora o 7. No próximo vídeo. Gente, dando continuidade na página 411, exercício 7. Questão aí do Enem. Um funcionário da Secretaria de Meio Ambiente de um município resolve apresentar ao prefeito um plano de priorização para a limpeza das lagoas da cidade. Para a execução desse plano, o prefeito decide voltar suas ações primeiramente para aquela lagoa que tiver o maior coeficiente de impacto, o qual é definido como o produto entre o nível da contaminação médio por mercúrio em peixes e o tamanho da população ribeirinha. O quadro mostra as lagoas do município e suas correspondentes informações. A primeira lagoa que sofrerá a intervenção planejada será... Então, aqui, gente, quando fala produto, é o resultado de uma multiplicação. Então, nós vamos multiplicar a contaminação média por mercúrio em peixes pelo tamanho da população ribeirinha, que é o que ele fala para a gente denunciado. O que o resultado for maior, o produto, é a que sofrerá a intervenção primeiro. Então, vamos lá, vamos fazer os cálculos. Vamos multiplicar aí 2,1 vezes 1.552, que vai resultar aí 3.196,2. Depois, 3,4 vezes 8.000,
perdão, 8.527,2. Fazer uma alteração aí, gente. Vamos lá. 3,4 vezes 2.508, que vai resultar 8.527,2. Depois, 42,9 vezes 2.476, que vai resultar aí nesse valor. R$ 106.220. Depois, 53,9 vezes 2.455, e vai resultar nesse valor. Vamos organizar aqui o nosso número: 132.324,5 e 61,4 vezes 145, que vai resultar em 8.903. Então, aí, gente, qual que tem o maior coeficiente? O coeficiente, né, o maior resultado aí. A primeira lagoa que sofrerá a intervenção, voltando lá no enunciado da nossa questão, o maior coeficiente de impacto, né, que é o produto entre o nível de contaminação médio por mercúrio em peixes e o tamanho da população ribeirinha. No caso aí, gente, deu a Salgada. Esse valor aqui é o maior. Deu a Lagoa Salgada, que é a letra D. Certo? E vamos aí para o 8, que o 8 é simples. Questão 8. Analise o problema proposto no item 7 e responda: você precisaria fazer cálculos para resolver essa questão? Justifique. Entendeu? Não precisaria, era só a gente fazer uma estimativa aí dos valores, né? Que a gente, observando aí os valores, a gente conseguiria aí observar, a gente poderia fazer um arredondamento aqui, ó, arredondar para 54, arredondar aqui para 43, arredondar aqui para 3, para 2, 61, e a gente fazer uma estimativa aí desses valores sendo multiplicados, qual que ia dar o maior resultado por esses valores aqui. A gente poderia ter feito assim, aí não precisaria fazer esse cálculo. O ideal era fazer assim, porque é uma questão do Enem, senão perderia muito tempo fazendo essas contas. O ideal aí seria ter feito aí um estimativo, que eu fiz as contas para demonstrar para vocês. Então, na letra A, era só fazer um estimativo, a gente vai escrever. Era só fazer certo? E na letra B, todos os números do quadro são reais? Então, no caso aí, são todos números reais, né? Que o número é sim. Pois os números reais é a união aí de todos os conjuntos. Os números reais é a união de todos os conjuntos, certo? Todos os números que nós estamos trabalhando são reais, certo? Gente, espero aí que vocês tenham entendido e vamos continuar aí na página 412. Qualquer coisa, é só me perguntar. Gente, eu arrumei aqui a resposta da letra B.
Sim, pois o número real representa todos os números, que eu acabei esquecendo de colocar real. E aqui a leitura do número aqui, eu reparei que eu acabei confundindo. É 132.324,5, né? E 5 décimos aqui. 106.220, né? E 4 décimos. Então, aqui esse valor é o maior, como eu já tinha falado, que é a letra D. Gente, como eu já falei, se ficou alguma dúvida, só me perguntar. Vamos dar continuidade aí na próxima página, 412.